Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Ela é o símbolo maior da nossa nação. Suas cores principais representam o orgulho de ser brasileiro. A bandeira nacional, oficialmente criada em 19 de novembro de 1889, é um dos 4 símbolos oficiais do Estado brasileiro, ao lado do brasão de armas, do selo e do hino nacional. Presente em comemorações e manifestações, ultimamente, quando toda a sociedade do país do futebol está dividida entre 2 torcidas políticas, a bandeira nacional tem sido utilizada tanto como elemento de identificação de um líder com seu povo, como costumam fazer alguns ditadores dos nossos tempos, quanto como símbolo daqueles que se opõem aos que se identificam pelas cores partidárias mais que pelos símbolos nacionais. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e no vídeo de hoje eu vou apresentar as bandeiras esquecidas do Brasil. Sabemos que ao longo de sua história, outras bandeiras já tremularam nos céus da nossa nação e estamos acostumados a ver em desfiles e cerimônias as chamadas bandeiras históricas do Brasil, que são 12. A bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira do Reino de Portugal, a bandeira pessoal de Dom João III, a bandeira do domínio espanhol, a bandeira da Restauração, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira pessoal de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira portuguesa do século XVII, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, a bandeira do Regime Constitucional de Portugal, a bandeira imperial e a bandeira da República Provisória. Estas informações são facilmente encontradas em sites do governo e pela internet afora. Porém, o que quase ninguém sabe é que além destas bandeiras históricas, existiram pelo menos outras 10, inclusive uma bandeira nacional totalmente vermelha. Vamos ver? De fato, a primeira bandeira a tremular sobre os céus brasileiros foi a bandeira da Ordem de Cristo, designação pela qual passaram a ser chamados os Cavaleiros Templários de Portugal após a extinção oficial da Ordem do Templo pelo Papa Clemente V em 1314. A Ordem de Cristo foi a grande patrocinadora das expedições que resultaram no descobrimento do Brasil por Portugal. A segunda foi a bandeira do Reino de Portugal para as navegações, que trazia sobre a cruz da Ordem de Cristo o brasão de armas português. Aqui é importante lembrar que desde a fundação até o ano de 1247, as armas do Reino de Portugal eram um escudo de prata com 5 escudetes azuis com bezantes de prata, o que faz do azul e o branco as cores oficiais da monarquia portuguesa. Porém, após a conquista do Reino de Algarve, localizado ao sul de Portugal em 1248, foram incorporadas a orla vermelha com os castelos dourados, em comemoração à tomada das fortalezas muçulmanas daquela região, passando então a fazer parte do brasão português. Como podemos ver, a partir de 1521, na bandeira de Dom João III, o colonizador, na bandeira dos territórios portugueses sob domínio espanhol, de 1616 a 1640, e na bandeira da restauração da monarquia portuguesa sob a Casa de Bragança em 1640. Embora quando da elevação do Brasil de Estado português a Principado em 1645, o escudo português não apareça em sua bandeira, que passa a trazer a esfera armilar como primeiro símbolo oficial de nossa nação, é o mesmo escudo prata com escudetes azuis, orlado de vermelho e castelos dourados, que se faz presente na bandeira portuguesa do século XVII, a partir de 1600, e na bandeira pessoal de Dom Pedro II de Portugal, a partir de 1683. Porém, após a autoproclamação de Napoleão Bonaparte como imperador da França em 1804, foi proposto ao príncipe regente de Portugal, Dom João, pelo conde de Linhares, a criação de um império luso-brasileiro, que seria maior que o de Napoleão, unindo todas as terras portuguesas de além-mar, com sede na cidade do Rio de Janeiro. A transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro foi o primeiro passo nessa direção. Em 1816 é criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, cuja bandeira conhecemos bem como uma das chamadas bandeiras históricas do Brasil. O que muita gente não sabe é que o recém-criado Reino do Brasil
teria por bandeira a esfera armilhar dourada sobre um fundo azul, conforme se vê na bandeira do Reino Unido, junto ao escudo branco com escudetes azuis do Reino de Portugal e as cores vermelha e amarela do Reino de Algarve, sendo estes os 3 Reinos Unidos. A incorporação dos demais territórios ultramarinos seria o próximo passo para a efetivação do Império Luso-Brasileiro, para o qual Dom João VI encomendaria ao artista-chefe da missão francesa no Brasil, Jean-Baptiste Debré, o desenho de uma nova bandeira em 1820. Esta bandeira, verde e amarela, com a esfera armilar, cruz, estrelas e outros símbolos presentes na bandeira nacional a partir da sua independência, foi descoberta nos arquivos de Lisboa pelo historiador Augusto de Lima Júnior. E podemos dizer que teria sido a segunda bandeira esquecida do Brasil. A nova bandeira de Portugal, representando o regime constitucional que se estabelece após a Revolução do Porto, em 1820, foi a última bandeira estrangeira a tremular soberana sobre o céu brasileiro. Com a emancipação política do Brasil em 1822, uma bandeira, baseada na bandeira do Império Luso-Brasileiro, foi instituída por Dom Pedro I, passando a simbolizar o país durante todo o regime imperial. Porém, como não era a intenção do recém-fundado Império do Brasil tornar-se efetivamente o Império Luso-Brasileiro proposto outrora, foram apresentadas ao Senado outras 2 propostas para a bandeira nacional. O futuro senador Cândido Mendes propôs uma mudança radical. Caso tivesse sido aprovada e permanecesse até hoje, teria dado um nó na cabeça dos manifestantes torcedores político-partidários dos dias atuais. Com uma ruptura radical com as tradições portuguesas, o pavilhão nacional seria nada mais nada menos que o brasão imperial coroado sobre um campo totalmente vermelho. Como alternativa, o Barão do Rio da Prata, comandante da esquadra brasileira na campanha do Prata, propôs uma bandeira com faixas azuis e vermelhas e estrelas brancas, representando as províncias do Império com o brasão ao centro. Embora não tenha sido escolhida, suas cores se tornaram as cores oficiais do Exército Brasileiro e das primeiras bandeiras de praticamente todas as províncias do Império. Prevaleceu a bandeira de Dom Pedro I, apenas com a substituição da coroa real pela imperial. Porém, conforme consta registrado no Álbum das Bandeiras e Outras Insígnias das Potências Marítimas do Mundo, livro da Marinha Francesa de 1858, o pavilhão imperial de Dom Pedro II também era utilizado como símbolo nacional durante o seu reinado. Este pavilhão era constituído de um fundo verde, com o brasão imperial dourado ao centro e guirlandas com folhas de tabaco igualmente douradas nos 4 cantos. No dia em que houve o golpe militar de 1889, que derrubava a monarquia e instituía este governo republicano sob o qual vivemos hoje, foi hasteada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro uma versão abrasileirada da Strip and Stars americana para representar o país que naquele momento passaria a se chamar Estados Unidos do Brasil. Porém, no mesmo dia, era hasteado no Palácio do Governador de São Paulo uma outra versão também inspirada na bandeira dos Estados Unidos, porém predominando as cores preto, branco e vermelho, em alusão à composição étnica da população brasileira por africanos, europeus e indígenas. Durante o primeiro ano, após o golpe militar, a forte resistência e oposição ao Marechal Deodoro da Fonseca pode ser notada através das propostas de bandeiras alternativas àquela implantada em seu governo. E em 1890, Silva Jardim propôs uma bandeira com 3 faixas nas cores da composição étnica brasileira, preto, vermelho e branco, tendo ao centro um brasão inspirado no do antigo império, porém com o barrete frígio no lugar da coroa e uma âncora branca no lugar da cruz. No mesmo ano, José da Silva Paranhos propôs uma bandeira com 3 faixas diagonais nas mesmas cores e ao centro o antigo brasão do império, porém com a orla azul estrelada ao redor do escudo e não da esfera armilar, e um sol no lugar da coroa imperial. Em 1891, todo o ministério de Deodoro entrega seus cargos, assim como também seu vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto, que elege-se presidente
E no ano seguinte, a questão da bandeira de Deodoro volta a ser questionada e novas propostas são apresentadas. Em 1892, o parlamentar Oliveira Valadão propôs uma alternativa na qual mantinha-se o círculo azul, porém a constelação representativa do dia e local do golpe de Estado seria substituída pelo brasão da República. Já em 1808, era a vez de Eurico de Góes apresentar sua proposta como uma estrela branca e um novo brasão ao centro. Fato é que mesmo com todas estas criativas alternativas propostas, a bandeira de Deodoro, a qual o almirante Tamandaré se referia como bandeira de bola, segue sendo o símbolo de nossa nação até os dias atuais. Mas este nosso símbolo de patriotismo e orgulho nacional poderia ter sido muito, muito diferente. E você, o que achou das bandeiras esquecidas do Brasil? Preferiria alguma delas à atual? Escreva aí nos comentários, deixe sua opinião. Caso tenha gostado deste vídeo, não se esqueça de curtir e se interessou, inscreva-se no canal. E é isso aí, tchau e que a verdade nos liberte.